Então, irmãos, nós continuamos a nossa série de mensagens no livro de Efésios. Nós chegamos agora ao versículo 17 do capítulo 4. O irmão Kevin, no domingo passado, ele pregou, deu abertura nesse capítulo de número 4, e ele parou no versículo 16, e a gente vai ver do versículo 17 em diante. Mas, para quem não me conhece, me chamo Gustavo, sou um dos pastores aqui dessa igreja, e para mim é um grande privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os meus irmãos. Mas antes de a gente iniciar, vamos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, e de acordo com a mensagem, de acordo com aquilo que nós estaremos compartilhando, nós daremos a leitura no texto. Mas vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti. Nós precisamos do Senhor. Estamos diante da Tua palavra, Pai, que é preciosa. Estamos, Pai, diante da Tua Escritura, diante, Pai, dessa porção que é tão preciosa, Pai, que o Senhor deixou à nossa igreja, ao povo de Éfeso, à igreja de Cristo. E nós, como filhos de Deus, nós como eleitos, nós como salvos, nós que somos aqueles que carregam espíritos selados em nós, que possamos entender cada vez mais as ordenanças, Pai, os imperativos, as ordens, os conselhos que Tu, de forma inspirada, Pai, usou o apóstolo Paulo para instruir aquela igreja, e que nós possamos entender o texto. Que Teu Espírito ilumine o coração de cada um, Pai. O Senhor nos ajude a fugir das distrações, daquilo que está acontecendo ao nosso redor, preocupações. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar para o Senhor. Restaure, Pai, vidas. Transforme mentes, corações. E nos ajude, assim como o texto diz, nos despir, Pai, dessa velha natureza. E a cada dia, nos revestir, nos vestir do novo homem, que é a imagem de Cristo. Nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a gente vai dar início aí do versículo 17. O tema da mensagem de hoje é: revistam-se do novo homem. Esse é um tema muito importante para nós. Quando nós falamos de se revestir, se vestir, é algo cotidiano, algo muito natural, muito normal do nosso dia a dia. Nós diariamente temos nos vestido a nossa roupa, colocamos uma roupa específica para ir para o trabalho, nós nos vestimos com uma roupa específica para ir para a igreja, nós temos uma roupa específica talvez para cada tipo de ocasião. É engraçado que eu estou nessa fase, de quase a Tiana chegar. Para quem não sabe, minha esposa está grávida, já chegou nos 9 meses, tá? Já falei para o pastor, A Hillary sentiu alguma coisa aqui, os irmãos estão tudo de olho, Os irmãos ali já têm uma mensagem de reserva, eu vou correr aqui e continua o culto, O culto tem que continuar, mas dá tempo, vai tranquilo. A gente orou para que venha depois do culto. Mas a qualquer momento a Tiana pode vir. Então, a gente está ali, já montou a mala, já montou a roupa. E é engraçado que a gente tem a primeira... é tudo muito novo para mim, tá? E aí, a Hillary montando, tem a primeira troca, a segunda troca, a terceira troca, aquilo que é normal e natural, Para as mamães aí, os papais já sabem. E é engraçado que eu fico pensando, meu Deus, quando a minha filha for para um lugar específico, vai ter uma roupa específica. Eu comprei, lógico, uma camisa do Fluminense, Para ela, uma roupinha do Fluminense, Para já estar... Olha, a irmã fez até comemorou ali. Os outros queriam dar uma camisa do Flamengo. Eu falei, calma aí, Filha minha. Aí vocês fazem um filho e dá a camisa do Flamengo para eles. Mas é engraçado que a gente tem roupas específicas, para cada tipo de lugar, ocasiões. E nós, a todo momento, estamos nos vestindo a camisa de time, Muitos defendem mais o time do que a camisa de Cristo, que nós nos vestimos. Só que quando a gente olha para o capítulo 4, para o versículo 17 em diante, que Paulo ele vai falar de forma muito clara sobre isso, sobre vestir uma nova roupa, sobre se despir de uma roupa que você tem usado e se vestir de algo novo. É interessante que Paulo ele começa com uma série de ordens. Paulo, a partir daqui, ele vai começar com uma série de imperativos, uma série de ordens. Só que aqui, quando a gente chega nessa parte da carta, a gente pode se dizer que chegou na dobradiça, Efésios tem 6 capítulos,
A gente chegou na metade do capítulo 4 e a gente vai ver muito mais de forma prática agora como nós devemos viver dessa forma. Só que quando a gente olha só para essa parte, só para essas ordens, a gente pode correr um perigo muito grande. Se a gente olhar somente para as ordens que o apóstolo Paulo traz para nós, do versículo 17 até o 32, que nós veremos aqui, nós podemos correr um perigo muito grande. Correr um perigo muito grande na minha vida individual, na minha caminhada de forma individual com o Senhor, e nós podemos correr um perigo muito grande em nossa vida de igreja. E que perigo é esse, pastor? É o famoso legalismo. O legalismo que é tão conhecido, talvez, na vida de igreja, só que ao mesmo tempo ele é pouco confrontado, ele é pouco debatido. Essa vida religiosa, o legalismo, viver regras. E o que é esse legalismo? É quando a vida, é quando o ensino, é quando a pregação só fala apenas das ordens, só fala apenas dos imperativos que estão aqui para nós, das ordens que a Bíblia vai trazer. O legalismo, o legalista, ele só vai olhar as ordens. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, faça isso, vista assim, fale dessa forma, faça isso, só ordem. Só ordem. O legalista, ele só consegue enxergar isso na Bíblia. Ele só consegue enxergar isso na palavra de Deus. Só que nós que pregamos, que ensinarmos, pregarmos somente os imperativos, somente as ordens, a igreja ouvirá somente essa lista de regra. Faça, não faça, e aí você consegue e começa a enxergar a Bíblia apenas como uma lista de regra de faz ou não faz. Só que o resultado que pode acontecer, irmãos, com isso, são pessoas totalmente sobrecarregadas. São pessoas vivendo apenas de aparência. São pessoas que criam máscaras. Pessoas que podem andar toda hora cansadas. Pessoas que fingem o tempo todo. Nós vimos hoje de manhã no curso de discipulado, quando nós encolhemos o Evangelho, uma das atitudes que nós podemos ter é o fingimento. Nós fingimos muito. Irmãos, é muito fácil fingir ser religioso aqui na igreja. É muito fácil. É muito fácil você seguir regra, é muito fácil você seguir uma lista de coisas, de ordens que alguém te traz. É muito interessante. Para alguns é muito fácil. E é interessante que muitas religiões fazem isso. Muitas religiões seguem regras. O budismo, o islamismo, eles seguem uma lista de regras também. Só que se nós formos esses legalistas, nós corremos esse grande perigo. Porque nós esquecemos do quê? Nós esquecemos dos indicativos. Nós esquecemos daquilo que Deus nos mostra de forma clara na palavra de Deus, que são as verdades que nos lembram quem nós somos em Cristo e aquilo que Cristo fez por nós. Nós esquecemos dos indicativos, que é mostrando quem é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? De quem nós fazemos parte? Quem nós somos em Cristo? O legalista, muitas vezes, ele não sabe nem quem ele é. Ele segue aquelas listas de regra, mas ele não sabe nem aquilo que Cristo fez por ele. Ele não conhece nem o Evangelho, mas de seguir regras, ele é muito bom. Se você reparar, meus irmãos, quando Paulo ele escreve, na maioria das suas cartas, geralmente ele traz aqui esse padrão. Ele vai trazer a lista de regras, mas primeiro ele vai trazer os indicativos. Ele vai mostrar a identidade do povo de Deus. Antes de Paulo trazer uma lista de regra do que você deve fugir da mentira, que aquele que furtava não furte mais, que você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, Paulo vai mostrar nos 3 primeiros capítulos quem nós somos em Cristo. Então, antes de olharmos para os imperativos, as ordens que Paulo trouxe aqui para a sua igreja, nós precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo, quem nós somos no Evangelho. O que a palavra de Deus diz que eu sou? O que Paulo escreveu no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mostrando que eu sou escolhido, que eu sou redimido, que eu sou selado com o Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso, que antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora nós temos vida em Cristo. E essa é a base da nossa fé, esse é o fundamento da vida cristã. E aí sim,
o apóstolo Paulo traz essas listas. Ele traz agora os imperativos. Paulo traz agora as ordens. Então, o chamado para nós, primeiramente, é você lembrar, é você saber quem você é em Cristo. Se você olha para as ordens que nós iremos ver aqui, e só seguir isso, se você souber quem você é em Cristo, você vai correr esse perigo. Então, quem você é? Quem você é em Cristo? O que a Bíblia, o que Paulo diz que eu sou? Lembre-se de tudo isso que o apóstolo Paulo falou nos 3 primeiros capítulos. Porque senão, se a gente ouvir só regra, nós podemos sair daqui pesados. Pessoas cansadas, que usam máscara o tempo todo, mas que nunca nasceram de novo. Que não sabem o que é o Evangelho. Que não entenderam essa mensagem que diz que um dia te salvou. E aí, quando eu sei da minha identidade em Cristo, quem eu sou no Senhor, que eu sou essa nova criatura, a partir daí, essas verdades, elas vão fazer muito mais sentido para mim. Eu abandonar a velha maneira de viver vai fazer muito mais sentido para mim, porque agora eu sou uma nova criatura. Porque agora eu sou um novo homem. E aí no capítulo 4, Paulo, ele começa, como o nosso irmão Kevin, ele trouxe no domingo passado, começando já que com um apelo. Paulo, no versículo 1, ele tá dizendo, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes. Paulo está implorando essa palavra que o pastor Sidney gosta sempre de repetir, que vocês vivam da maneira digna do chamado, da vocação que vocês receberam. O que o pastor Sidney traz aqui sempre repetido não é algo que ele tirou da cabeça dele, ele repete essa frase. É algo que está na Escritura. Paulo, ele rogou, ele implorou, eu peço a vocês, porque agora vocês sabem quem vocês são em Cristo. Vocês entenderam aquilo que Cristo fez por vocês, vocês têm essa identidade no Senhor. Eu rogo que vocês vivam dessa maneira. Eu rogo que vocês vivam dessa forma. Então, à luz de tudo que vocês ouviram, da identidade que vocês têm em Cristo, precisa haver uma maneira diferente de viver. Quem creu no Senhor Jesus Cristo, quem nasceu de novo, que entendeu o Evangelho, que aceitou e foi aceito por Cristo, deve viver de outra forma. Deve ter uma maneira correta, e existe sim uma maneira correta de se viver. E aí Paulo ele vai dizer, e ele vai começar no versículo 17. O primeiro ponto da mensagem é não mais como os gentios. Nós não somos mais como os gentios. O apóstolo Paulo ele vai começar assim. E ele vai começar de forma literal dizendo assim. Não sei se na versão aqui traz. E digo-lhe, mas na minha NVI, em algumas versões, Paulo ele vai dizer no versículo 17. Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olhe para o texto mais uma vez. Eu imploro, como ele disse no versículo 1, eu digo para vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios. E como é que os gentios vivem? Vivem na futilidade dos seus pensamentos. A primeira coisa que podemos perceber é que existe sim uma forma de viver que é característica dos gentios. Existe sim uma forma característica de se viver daqueles que não são do povo de Deus. Que os gentios aqui não é os não-judeus, mas no contexto aqui que Paulo está trazendo, é aquele que vive a sua vida sem Deus, aquele que não tem nenhum compromisso com o Senhor, o gentio. Existe uma forma característica que o gentio, ele vive. E Paulo está dizendo para vocês agora. Porque eu estou dizendo para vocês, porque eu creio que vocês são essa nova criatura. E Paulo está dizendo, como é que vocês devem viver? Não como eles. Eles têm uma forma de se viver. E vocês têm que viver dessa forma? Não. Vocês não devem mais viver como gentios. E qual que é, de acordo com o apóstolo Paulo, uma dessa marca, uma da forma de viver dos gentios? Como que se caracteriza a vida daqueles que não amam a Deus? Paulo mesmo vai responder aí no versículo. Eles vivem na futilidade dos seus pensamentos. É assim que os gentios, é assim que o homem e a mulher sem Deus vive, na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, a diferença fundamental entre você que diz que crê em Deus e aquele que não ama a Deus, o homem sem Deus, o ímpio e o justo, de acordo com Paulo, é a forma de pensar.
Não é só a forma de vestir, não é só a forma de falar, não é só a forma de postar as coisas nas redes sociais, mas de acordo com o apóstolo Paulo, uma das diferenças entre o homem sem Deus e o homem com Deus é a forma de pensar. Os gentios, eles vivem dessa maneira, e vocês não devem viver assim, porque eles vivem na futilidade dos seus pensamentos. Em outras traduções, o apóstolo vai trazer na vaidade dos seus pensamentos. Os gentios, eles andam com um pensamento inútil, da forma mais literal aqui do grego, um pensamento inútil, uma vaidade. Como o autor de Eclesiastes vai trazer vaidade sobre vaidade, é correr atrás do vento, é algo inútil. É a mesma palavra que o Tiago ele usa em sua carta no capítulo 1, do versículo 26, quando ele diz que se alguém não sabe controlar a sua língua, a sua religião, ela é vã, é inútil, não vale nada. É a mesma forma que Paulo está trazendo, é a mesma palavra no grego. A forma que os gentios eles pensam e têm a maneira de pensar é inútil, é na inutilidade dos pensamentos deles. Ou seja, é algo que não serve para nada, é algo que não tem nenhum proveito. Assim é a maneira de pensar deles. É interessante que quando eu estava pensando sobre isso, sobre algo sem valor, algo inútil, para quem não me conhece, um pouco da minha história, né, muitos sabem aqui, mas durante 6 anos eu morei no estado de São Paulo. E é engraçado que quando a gente olha para as regiões mais frias do país, tem aquela estação, né, do ano em que faz muito mais frio. E quando está no frio, acho que a Kaira e a Vitória podem até falar que elas filmaram ali, não tem um vapor? Elas ficavam só postando, né? Estava no frio, lá em Gramado, no sul, aí soprava aquele vaporzinho do frio. Aqui a gente não consegue, né? É uma realidade totalmente diferente. Mas quem já foi no frio, tem essa realidade, né? Tem aquele vaporzinho, e aí aquele vaporzinho, ele está ali por algum momento, e aí ele some, né? É interessante que quando eu passei por isso, eu tentava até pegar o vapor, mas não dava certo, porque era algo vão, era algo que se passava, algo inútil. A gente tentava pegar aquela fumacinha do frio, mas não conseguia, porque aquilo aparecia por um instante e logo sumia, de forma rápida, de forma rápida aquilo sumia. E Paulo está dizendo que a maneira de pensar daqueles que não amam a Deus é assim. Eles vivem ocupados, cheios de coisas inúteis, pensando naquilo que passa, naquilo que é passageiro, se ocupam com coisas que não são eternas, e tudo isso é como aquele vapor, sabe? Que uma hora para outra tudo isso vai passar. E segundo Paulo, esse entendimento, esse pensamento inútil é igual a essa fumacinha. Os incrédulos, os gentios, os ímpios, eles vivem dessa forma, tentando pegar e prender e abraçar essas coisas que não são eternas, as coisas que vão passar. E assim é a forma característica de viver daqueles que não têm a Deus, daqueles que não amam o Senhor, que não têm a mente transformada pelo Senhor. A vida sem Deus é assim, ela é vazia, porque essa pessoa está sempre presa ao que é passageiro. E nós sabemos que somente em Cristo nós encontramos aquilo que é eterno, aquilo que é firme. E por que Paulo vai dizer que eles vivem assim? O versículo 18, Paulo vai dizer, porque eles estão obscurecidos no entendimento. Eles vivem dessa forma, correndo atrás de coisas inúteis, vivendo na futilidade dos seus pensamentos, porque eles estão obscurecidos no entendimento. Ou seja, a capacidade deles de enxergar, de compreender a vida, está totalmente mergulhada em trevas, na escuridão. Sabe quando você tenta entrar ali em algum lugar que você não conhece, está tudo escuro? É muito difícil. Na sua casa já é mais fácil, né? Você sabe onde estão os móveis, ali no escuro é mais difícil, no lugar que você conhece. Mas tente entrar num móvel, numa casa de alguém desconhecido, tudo escuro. É muito difícil para a gente tentar identificar onde está qualquer coisa. Você corre até o perigo de tropeçar, de cair, de se perder, porque você não sabe para onde você está indo. E o homem sem Deus, ele vive exatamente assim. Ele vive agarrado às coisas passageiras, ele é capaz de enxergar aquilo que é eterno, porque ele está preso na inutilidade dos seus pensamentos. E a sua mente está coberta de trevas. E Paulo continua dizendo no versículo 18, eles estão separados da vida de Deus. É por isso que eles vivem assim. A forma de viver deles é uma vida separada de Deus. Irmãos, Deus criou a vida para ser vivida plenamente nele.
Só no Senhor nós conseguimos viver uma vida plenamente em Cristo, em Deus, satisfeita, feliz. Mas quando a gente olha para o relato da queda, do início da Bíblia, vimos que quando o homem pecou, ele virou as costas para Deus e ele decidiu andar sem o Senhor. Ele foi separado do Senhor. Porque ele diz, eu não preciso mais do Senhor, eu posso viver do meu jeito. E o gentio, o ímpio, a forma dele viver é assim. Ele está separado de Deus. Eu já consegui conquistar os meus objetivos, eu já sou homem casado, tenho filhos, tenho bens. Para que eu preciso de Deus? Eu nunca precisei de Deus durante toda a minha vida, por que eu preciso de Deus agora? Então, a mentalidade dele é assim, é algo fútil, ele está obscurecido, ele vive a vida separada de Deus. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. Essa é a situação do homem sem Deus. E Paulo explica no versículo 18 que tudo isso acontece por causa da ignorância que estão. Eles vivem assim por causa da ignorância que eles estão. Eles vivem assim porque eles são ignorantes a respeito de quem Deus é. Eles vivem desse jeito, dessa forma, porque eles ignoram totalmente quem Deus é. Mas essa ignorância não quer dizer que essa pessoa não é inteligente. Existem muitos homens, a gente conhece, pode ser que você conheça, pessoas sem Deus que são completamente inteligentes. O ser ignorante aqui não tira a capacidade da pessoa de raciocinar. Ela pode ter um conhecimento acadêmico gigantesco, várias formações, títulos, pode dominar a ciência, pode ter a melhor formação. Mas se esse homem, essa mulher não conhece a Deus, ela é ignorante àquilo que realmente importa. Ela é ignorante a Deus. Essa ignorância é esse homem, essa mulher, desprezar quem Deus é desprezar a obra de Cristo, aquilo que Deus espera de nós, é você fechar os olhos e ver a realidade de Deus de forma clara na sua vida. E pode ser que essas pessoas na prática elas falam, não, Deus para mim é tudo. Não, pastor, eu creio em Deus, mas na prática você sabe que não é. Pessoas que estão aí falam, não, Deus para mim é tudo, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas na prática você sabe que não é verdade. Muitos não estão nem aí para Deus. E pode ser que você esteja aqui essa noite e esteja vivendo dessa forma, ignorante sobre quem Deus é. Na boca para fora dizendo, sim, eu conheço a Deus. Mas na prática, isso está muito longe. E sabe qual é a consequência de tudo isso, meus irmãos? O apóstolo Paulo ele vai responder no versículo 19. Essas pessoas, eles perderam a sensibilidade. Tendo perdido toda a sensibilidade. A palavra aqui usada pelo apóstolo é literalmente perder a sensibilidade, é não sentir mais dor, tornar insensível à dor. Essas pessoas se tornaram pessoas insensíveis. É como alguém que começou a tocar um instrumento e está com a mão doendo, sabe? Os meninos aí que estão aprendendo os instrumentos novos, quem toca instrumento que pode falar, né? Você começa a tocar um violão e o seu dedo ele fica machucado ali no início, até acostumar com as cordas, com aquilo que você está pegando, demora um pouco, né? Ou alguém que trabalha, hoje eu vou ajudar, nunca coloquei a mão no trabalho braçal e hoje eu vou ajudar a obra lá da casa. E aí ele começa a colocar a mão na massa e já faz um calo, primeira coisa, né? Porque tem a mão um pouco mais sensível, não é acostumado com esse trabalho braçal. Então, só que aquele que já trabalha há muito tempo, já tem a mão mais calejada, né? Com o tempo, aquele instrumentista, a mão daquela pessoa vai pegando jeito, vai perdendo a sensibilidade. A pessoa perdeu a sensibilidade com a dor que ela sentia ali, aproveitando, treinando ali aquele instrumento. E assim, irmãos, pode ser a vida daqueles que não amam a Deus. Aos poucos eles vão perdendo a sensibilidade. Pode ser que você que está aqui na igreja, aos poucos tenha perdido a sensibilidade. Não, pastor, é só uma vez, é só um pecadinho, é só uma mentira para o meu pai, é só uma vez que eu vou desobedecer, é só uma vez que eu vou colar na prova, é só uma vez que eu vou fazer isso. E aí, aos poucos, a pessoa começa a fazer aquilo com frequência, porque ela vai perdendo a sensibilidade espiritual. Ela vai perdendo a sensibilidade das coisas de Deus. E o pecado, que antes era algo que trazia uma repulsa, agora já não é tão grave. A pessoa vai perdendo a sensibilidade. E sabe qual que é o resultado disso? Paulo responde no versículo 19, que essas pessoas se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza.
Já viram aqueles vídeos de uma represa que se abre? A represa se abre e vem aquela água com tudo. A água vai com tudo, passando por cima de tudo. Aqueles vídeos talvez no YouTube que o tsunami vem e vai passando por cima de tudo. Assim é a pessoa que vai perdendo a sensibilidade, aos poucos. Não foi de uma hora para outra que ela perdeu a sensibilidade, aos poucos. Nas pequenas coisas, ela foi deixando de lado, e aí ela foi esfriando, ela foi enfraquecendo, e o resultado é que eles se entregaram à depravação. Em outras traduções, o termo usado é devassidão, dissolução, a licenciosidade, sempre em contexto ali, no caso do apóstolo Paulo, sempre falando da imoralidade sexual, mas que também se aplica a todo tipo de vida desregrada, sem moderação, sem limite. Esse é o retrato de alguém separado de Deus. Assim é a vida de alguém que não ama o Senhor. Assim é a vida do gentio. Ela perdeu a sensibilidade. Ela se entregou ao estilo de vida do ímpio. Esse é o estilo de vida que Paulo vai dizer no versículo 17. Eu digo que vocês não vivam dessa forma. Não vivam mais assim. É assim que eles vivem. É assim que eles agem. É assim que eles pensam. E, meus irmãos, nós, como povo de Deus, não fomos chamados para viver dessa forma. E na prática, meus irmãos, significa não deixar a sua mente ser moldada pelo mundo, por tudo aquilo que o mundo vai te dizer, porque o mundo vai dizer é importante você ser feliz do seu jeito, mas a palavra vai dizer o importante é você viver para agradar ao Senhor. Então, existe uma forma característica de viver do ímpio. E o povo de Deus, aquele que entendeu o Evangelho, ele foi chamado para viver de outra forma. Você ser cristão, você ser crente, é você viver contramão do mundo. O mundo vai dizer uma coisa, eu vou ver de outra forma. É você pensar diferente, é você falar diferente, é você agir diferente, porque você foi feito uma nova pessoa em Cristo, porque você entendeu a sua identidade. E como que deve ser, então, a forma de viver daquele que crê no Senhor? Se eu não devo viver assim, pastor, se eu não devo viver assim, Paulo, como é que eu devo viver então? Paulo vai responder do versículo 20 ao 24. E aí nós entramos no segundo ponto, que é despir-se, renovar e revertir. O versículo 20 vai dizer: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim que vocês ouviram. Não foi assim que você foi ensinado. Então entenda que a vida cristã, o cristianismo, não é uma jornada de autodescoberta. Você não descobriu de uma noite para o dia. Você foi ensinado. A igreja foi ensinada. Se você está aqui hoje, é porque você foi ensinado por alguém. Você ouviu o evangelho por alguém. Mesmo você que nasceu num lar cristão. Você ouviu um dia. Você passou a entender porque você foi ensinado por seus pais, pelos seus avós, de alguma forma. Então Paulo vai dizer, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. A verdade, irmãos, está em Jesus. De forma prática e autoexplicativa que o texto vai trazer para nós, a verdade que você precisa entender, ouvir e descobrir para como viver uma vida que agrade ao Senhor, diferente do gentio, essa verdade está em Cristo. Essa verdade está em Jesus. Essa verdade não é uma ideia humana, uma filosofia moderna, não é uma experiência mística, é uma pessoa, é a pessoa de Cristo, está revelada na obra de Cristo Jesus, é ali que habita a verdade, porque Cristo falou, eu sou o caminho e a verdade. Então a verdade é Cristo, e a verdade está em Jesus, de acordo com o apóstolo Paulo. E ele vai dizer no versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A palavra despir, como eu já trouxe para os irmãos aqui no início, em outras traduções, despojar, vem do grego apotiteme, que significa de lado você deixar de fazer algo que você fazia, você deixar de lado alguma coisa, algo que você faz diariamente e agora você é chamado a se despojar daquilo, a cessar, a parar de fazer aquilo. É um convite radical do apóstolo Paulo aqui para nós. Vocês precisam deixar de lado, abandonar essa forma de viver.
É como quando você chega em casa de um dia cheio de trabalho, trabalhou o dia todo e a primeira coisa que você quer fazer é tirar a roupa, né? Roupa suada, roupa suja. Primeiro, trabalhou durante o dia, tá fedendo. A primeira coisa que você quer fazer é despir. Você quer tirar aquela roupa. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está nos chamando. Você é convidado a se despir, a tirar uma roupa e colocar de lado, a trocar uma roupa. Paulo nos chama aqui a se despir do quê? De uma roupa? Paulo vai nos chamar a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês são chamados a se despir, a tirar a velha maneira de viver que se corrompe por desejos enganosos. E quantos desejos enganosos nós somos levados a ser enganados diariamente, meus irmãos? A bebida, talvez, ela pode prometer, hoje eu vou te relaxar. Eu vou te relaxar, eu vou fazer você esquecer os problemas. Seja o sexo, vou te dar uma alegria que você nunca teve na vida. Seja a comida, que te promete, eu vou calar a voz da tua ansiedade. Seja o dinheiro, que te promete, eu vou te fazer uma pessoa verdadeiramente feliz e livre. Quantas mentiras, quantos desejos que nos enganam, nós estamos acreditando. Mas entenda, irmãos, esses desejos aqui que eu citei para vocês, não são coisas ruins. Bebida, sexo dentro do casamento, comida, dinheiro, todas essas são bênçãos que Deus nos deu. Mas quando você passa a ser dominado por essas coisas, quando o seu coração é dominado por isso, quando isso molda a forma de você pensar, de agir, de tomar as atitudes do dia a dia baseado nessas coisas, isso é um engano. Você está sendo enganado pelo velho homem. Então eu pergunto para você, quais desejos têm te enganado? Quais luzes deste mundo fazem você pensar, se eu tivesse isso na minha vida, eu estaria feliz? Se eu tiver isso, eu vou estar feliz. O que você pensa que é Cristo e mais alguma coisa para eu estar satisfeito? Será se eu preciso acrescentar uma carreira para que eu seja feliz? Será se eu preciso entrar num relacionamento para eu ser feliz? Será se eu preciso ter filhos? Será se eu preciso ter um corpo atlético? Será se eu preciso ter prazer, sucesso, para que eu seja feliz? No verso 23, Paulo ele vai dizer, vocês foram chamados também a serem renovados no modo de pensar. Lembra que a gente viu no versículo 17? O problema do homem sem Deus é que ele vive na futilidade dos pensamentos. E o chamado para Paulo agora, no versículo 23, é que esses pensamentos que vocês tinham outra hora, vocês devem renovar eles. Aquilo que Paulo diz em Romanos 12:2. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que vocês renovem a maneira de pensar. Mudem a forma de pensar. Aquilo que você pensava antes de Cristo não deve ser a mesma coisa que você pensa agora, quando você creu em Cristo. Agora o cristão ele não avalia a vida pelos óculos desses desejos enganosos, mas o cristão ele enxerga a vida e ele pensa de acordo com aquilo que a Bíblia diz, de acordo com as verdades inspiradas de Deus, reveladas para nós na Escritura. A visão dele é a visão que Deus mostra. Aquilo que ele pensa é aquilo que Deus pensa. Essa é a marca do cristão. Não é pensar somente nas coisas passageiras. Não é se apegar, se prender naquilo que vai passar. Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículo 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Como é que é a maneira de pensar daquele que nasceu de novo? Como é que é a maneira de pensar daquele que crê em Cristo, aquele que foi lavado pelo Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus selado? Ele procura, ele pensa nas coisas do alto. Ele não firma a sua vida nas coisas terrenas.
É o que eu sempre gosto de repetir para vocês, nós somos peregrinos neste mundo. A Bíblia é muito clara mostrando isso. Essa vida é passageira, e se você colocar expectativa nas coisas apenas dessa vida, Paulo vai dizer que nós somos os mais inúteis, os mais infelizes, se você colocar a sua expectativa em algo terreno. Aquele que nasceu de novo, ele deve renovar a sua mente pensando nas coisas do alto. Quem conhece a Cristo, ele vai se despir do velho eu. Ele vai receber essa mente transformada. E ele vai estar com os olhos o tempo todo voltado para o alto. No versículo 24, Paulo ele vai continuar dizendo: vocês foram chamados a se revestir do novo homem. Vocês foram convidados a se despir, a tirar uma roupa, e agora o que você tem que fazer? Revestir com uma nova roupa. Tirou a roupa suja, tirou a roupa que marcava uma vida gentílica, e agora você é chamado a se revestir, colocar uma nova roupa. Nós somos chamados a tirar essa roupa velha e vestir uma roupa nova. Entenda aqui, meus irmãos, que não é apenas fazer uma coisa, deixar de fazer uma coisa e para por aqui. Não, eu preciso deixar de fazer uma coisa e fazer algo novo. Por isso que vai fazer muito mais sentido para nós quando vermos na frente aquele que não mentia. Só para por aí, né? Não, aquele que não mentia vai falar a verdade agora. Então entendem, as duas coisas, elas andam juntas. Vou me despir, vou parar de mentir e agora eu vou me revestir, eu vou falar a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, Paulo vai dizer. Ele se despiu, ele tirou aquela marca de uma vida sem Deus. E agora eu vou me revestir. Aquele que roubava, aquele que furtava, agora ele vai trabalhar. Entenda que existe aqui uma substituição de ação. Não é só você dizer que crê em Cristo e viver da mesma forma. Você deixa de fazer coisas e agora você faz coisas novas. O chamado para Cristo, para nós, ele é radical. Você foi chamado a não ser uma melhor versão sua. Você foi chamado a morrer por Cristo, a ser uma nova criatura, a nascer de novo, deixar de lado uma vida e viver agora uma nova vida. E esse novo nascimento nos molda cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Paulo vai dizer, continuar dizendo no versículo 24, vocês foram chamados a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Tem uma história muito interessante, sei que alguns aqui devem conhecer, Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, né, como alguns dizem. Agostinho de Hipona foi um dos pais da igreja, um homem muito influente na teologia cristã, na história da igreja. E Agostinho, ele vai dizer em algumas histórias que ele teve uma vida muito imoral, né, pastor? Ele teve uma vida muito suja, inclusive nas confissões dele ele vai dizer isso. Ele vivia a vida dele na imoralidade sexual, vivendo a vida dele com prostitutas. Ele vivia dessa forma, essa era a marca dele. E aí quando ele se converteu, quando ele entendeu o evangelho, ele se transformou em uma nova criatura. E aí ele diz que uma vez ele andava pela cidade de Roma e uma prostituta que ele conhecia bem, que vivia na prostituição com ele, na antiga maneira de viver, chamava Agostinho, Agostinho. E ele não olhava. E ela continuava chamando, Agostinho, Agostinho. E ele não respondeu. Então ela insistiu, foi lá, tocou no ombro dele, Agostinho. Então ele virou e disse em latim, non suego, que significa, já não sou mais eu. Esse Agostinho aí morreu. Esse Agostinho que você conhece, morreu. Esse homem que você chama, não sou eu. O evangelho havia transformado ali a sua vida. O velho homem ficou para trás. E agora uma nova vida, ela começou. E essa é a verdade para todos nós. Não tem, meu irmão, como você dizer que conhece a Cristo e continuar da mesma forma. Não tem como você dizer que conhece a Cristo e continua vivendo da mesma maneira que você vivia antes. Praticando os mesmos pecados que você praticava antes. E alguns podem até dizer, mas pastor, eu sou assim. É o meu jeito, eu não mudo. Mas Paulo vai te chamar a não viver dessa forma. Você foi chamado a viver de forma diferente, a morrer para o velho eu. Nós somos, meus irmãos, do time de Cristo. Cristo nos deu uma nova roupa. Cristo nos deu um novo uniforme. Agora nós somos do time, né, da seleção de Cristo. É como se nós fizéssemos parte agora do time do Senhor Jesus Cristo.
Mas vamos ser sinceros, né? Alguns aqui defendem mais o seu clube do que o próprio Cristo, né? Muitos comemoram mais quando o seu time faz o gol, quando o seu time ganha um título, do que quando entendem o Evangelho, quando escutam uma palavra de Deus. Muitos defendem muito mais o seu time, no seu trabalho, na roda, com os amigos, na família. Não fale mal do meu time, não. Mas fale mal de Cristo, que ele nem liga. Então, muitos defendem muito mais o time que segue, o time que veste, que torce, e não veste a camisa de Cristo. Irmãos, se nós vestimos esse uniforme, nós precisamos honrar esse uniforme. Você foi chamado para viver não carregando somente a camisa da IBJF. As pessoas vão olhar, nossa, membro da IBJF, mas muito mais do que isso. Uma nova criação, que faz parte do povo de Deus. É uma filha de Cristo. Essa é a nossa identidade. Assim como o nosso crescimento em santidade, muitas vezes vai abençoar muitas pessoas ao nosso redor, a vida sem Deus, a vida inútil, a vida de forma gentílica, também vai atrapalhar e vai causar muitos malefícios com as pessoas que estão ao seu redor. Então, busque ao Senhor, irmãos. E o versículo 25, Paulo, ele começa com um portanto. E toda vez que a gente escuta esse portanto, Paulo está querendo concluir algo que ele diz em seguida. Então, à luz de tudo aquilo que vocês ouviram, vivam dessa forma. E aí a gente chega na última parte, no último tópico, que é as marcas desse novo homem. Qual é a marca? O versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo. Primeiramente, que a marca daquele que segue a Cristo, que veste a camisa de Cristo, que é uma nova criatura, é falar a verdade, é abandonar a mentira. Percebe, irmãos, não é apenas deixar de fazer algo errado, despir, mas você precisa se revestir, você precisa ter uma nova atitude. Não minta mais, mas fale a verdade. E quando nós falamos em mentira, pensamos em mentira, uma das primeiras mentiras que nós vimos na palavra de Deus foi em Gênesis capítulo 12, quando Deus ele havia prometido a Abrão, antes de Abraão, que ele faria dele uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação, e através da sua descendência, todos os povos da terra vão ser abençoados. Gênesis 12, 2 e 3, Deus ele prometeu a Abraão, farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa foi a promessa. Deus ele prometeu, vai ser assim a sua vida. Eu estou te prometendo, o próprio Deus está te prometendo para Abraão. Mas quando Abraão chegou no Egito, com medo de ele morrer, o que ele fez? No capítulo 12, versículo 11 ao 13, diz, quando estava chegando no Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quanto os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, a minha vida seja poupada por sua causa. Então ele mentiu com medo. Abraão mentiu. Eles vão me matar porque você é muito bonita. Então o que tu faz? Tu fala que é minha irmã, e aí eles vão me tratar bem por causa da sua vida. Eles vão me poupar, eles vão poupar a minha vida. Então por que ele mentiu? No primeiro momento a gente pode pensar nisso, né? Foi por causa do medo. Mas na raiz do problema, no coração, foi a falta de fé na promessa de Deus. No fundo, foi a falta de fé na promessa de Deus. Ele não confiou naquilo que Deus havia acabado de falar para ele. Eu vou te dar uma nação, a sua família vai ser abençoada, eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar filhos. E ele não confiou de forma plena, e aí ele teve que mentir. Talvez se me matarem, aquela promessa não vai acontecer. Ele confiou nele mesmo. E essa é a raiz de muitos problemas e de muitas mentiras que nós temos diariamente. Mentimos porque, no fundo, não confiamos totalmente na provisão de Deus. E aí eu vou dar um jeitinho ali no meu trabalho, porque talvez não vai sobrar, talvez eu não vou ter o necessário. Então eu vou mentir ali, dar um jeitinho no meu trabalho para eu ganhar algo a mais. A mentira é sempre fruto da incredulidade. O novo homem, porém, vive pela fé e fala a verdade porque ele confia na palavra de Deus. Quando nós sabemos da nossa identidade em Cristo, nós confiamos nas promessas reveladas em Cristo, nós não vamos precisar mentir. Nós não precisaremos mentir, porque a mentira, meus irmãos, é a arma principal do inimigo. Porque Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, usamos as armas que o próprio Deus nos deu, que é a verdade.
pois o próprio Deus, ele é essa verdade. Então eu pergunto para você, em quais áreas da vida você ainda é tentado a mentir, por não confiar totalmente na promessa de Deus, na palavra do Senhor? Talvez você, no meio das pessoas, você aumenta uma história sobre si mesmo para parecer melhor diante dos outros, porque você não sabe da sua identidade em Cristo. Você começa a falar coisas que talvez não são verdade. Será que você esconde lutas e pecados, mostrando uma imagem de cristão perfeito aqui no nosso meio, e vivendo em segredo, não confessando os pecados que lá no secreto você vive, para que você não suje a sua reputação? Será que você tem medo da opinião dos outros, preocupado com o que o pastor vai pensar sobre mim se eu falar que eu vivo dessa forma? E prefere mentir no meio das pessoas, no seu pequeno grupo, na vida de igreja, mentindo quem você não é. E mentir, meus irmãos, sempre vai revelar a incredulidade. Mas o novo homem em Cristo, ele foi chamado para viver a verdade. Lembre-se, meus irmãos, as nossas palavras devem revelar, não para esconder, mas para mostrar a verdade. Nós não devemos distorcer a verdade, porque sabemos que meia verdade é uma mentira inteira. Então pense nisso, irmãos. Paulo vai dizer no versículo 25, abandona a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A lógica bíblica é, não mintam, porque vocês fazem parte do corpo de Cristo. Não mintam uns aos outros. Porque quando um membro mente para o outro membro, todo o corpo ele sofre. Imagine a mão tentando pegar no fogo, e aí o olho chega para ele e fala, não, isso aí não queima não, mentindo. Aí a mão vai lá e se queima. Quem que vai sofrer a dor? É o corpo todo. Então, quando você mente no meio da igreja, outras pessoas são afetadas. O corpo de Cristo é afetado. Quando você vive essa vida de mentira, outras pessoas também podem ser afetadas. A próxima exortação do apóstolo Paulo é no versículo 26, que ele vai dizer, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Irmãos, nós precisamos entender algo muito importante aqui. Não pecar, quando nós estamos irados, não significa você não xingar ou não perder totalmente a calma. Paulo não está reduzindo isso a boas maneiras. O que ele ensina aqui é que existe sim uma ira justa. Existe uma ira justa que o crente, que o cristão, que o próprio Deus, que se ira também é justo. Quando um pai que protege a sua filha contra um mal, contra um agressor, é uma ira justa. Seja a ira de um cristão que se ira contra o seu próprio pecado. Seja a ira de alguém que luta contra o aborto. É uma ira justa. É uma ira que Deus também se ira pela iniquidade. Essa é uma ira que nasce do amor, a justiça e do zelo por Deus. Mas mesmo quando essa ira que nós temos, muitas vezes pecaminosas, ela precisa ter controle. Paulo, ele completa, apaziguem a ira, antes que o sol se ponha. A ira justa não pode se transformar em rancor, em amargura. Resolvam, meus irmãos, o seu conflito antes do final do dia, de forma prática. O que Paulo está querendo dizer aqui, se você ficou irado, não vai dormir com o coração amargurado, irado, resolva isso agora. Resolva antes que o sol se ponha. Se você ficar irado, resolva esse problema agora. Na prática pastoral, para o pastor Sidney pode ter sido muito mais comum, mas a gente vê isso de forma prática. Pode ser que irmãos discutam no meio da vida de igreja, casais, familiares, até líderes que talvez discutem. E aí o pastor, de forma bíblica, ele aconselha, cara, vocês precisam resolver. Vocês precisam pedir perdão uns aos outros. Vocês precisam resolver isso agora, de forma bíblica. Aí pode ser que chegue alguém e fale, pastor, eu sei que eu preciso perdoar, sei que eu preciso resolver esse problema, mas eu preciso do meu tempo. Eu preciso do meu tempo para perdoar, para resolver esse problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Ou você está certo de querer esperar o seu tempo, ou Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está certo. E não há dúvida aqui. Eu creio que o Espírito Santo está certo. A palavra não deixa margem. Antes que o sol se ponha, resolva logo isso. Fuja dessa ira. Jesus também falou sobre urgência.
Em Mateus 5, 23 e 24. Se você estiver trazendo aqui sua oferta no altar e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e depois você apresenta a sua oferta. Olha como é urgente, olha como é sério. O ensino é direto. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça logo hoje. Peça logo agora. Se precisar perdoar alguém, perdoe agora. Não deixe a amargura criar raízes no seu coração. A ira não resolvida é um terreno fértil para Satanás. E aqui eu preciso falar para os homens. Talvez os homens no casamento, no relacionamento, acontece uma situação, uma discussão ali no casamento, uma palavra atravessada, e a reação do homem é se fechar, né? Isso é muito particular dos homens. O homem se fecha, quero resolver isso agora, não quero conversar, né? A mulher quer resolver logo na hora, né? Mas quando nós olhamos para a Escritura, o chamado para nós é: resolva isso agora, meu irmão. Não deixe o orgulho te levar, não deixe a amargura te levar, resolva logo isso. E Paulo vai dizer, no versículo 27, e não deem lugar ao diabo. Veja como é sério aqui o argumento do apóstolo. Quando você escolhe esperar o seu tempo, em vez de resolver as coisas de forma bíblica, sentado, conversando, pedindo perdão, você está abrindo espaço para Satanás ele agir. E Satanás ele vai agir. Versículo 28, Paulo vai dizer: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Naquela igreja, provavelmente existiam irmãos que faziam furtos, viviam ali, tinham essa prática de viver de pequenos furtos, tinham esse hábito de roubar. Agora, em Cristo, Paulo vai dizer: não vivam mais assim. Mas como é que vocês devem viver? Você deve trabalhar. Aquele que roubava, trabalhe. E trabalhe de forma honesta. Tessalonicenses, Paulo vai dizer: aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então, o trabalho é algo sério para nós. O trabalho não veio como resposta da queda, a resposta do castigo do pecado. O trabalho sempre existiu. Adão ele já foi colocado no jardim para cultivar o jardim, para guardar o jardim. Mas o que veio depois do pecado é a dificuldade, é o suor, é os espinhos, é os abrolhos. E o chamado para nós é sério. Nós precisamos trabalhar. Mas por que nós precisamos trabalhar? Paulo vai dizer: para que vocês tenham que repartir com quem estiver em necessidade. E aqui é um ponto muito importante que nos confronta. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: eu preciso de um trabalho logo, uma renda extra para suprir minhas necessidades, né? Para eu ter a mais. Ou quantas vezes você já ouviu alguém falando: eu preciso de uma renda extra para suprir a necessidade do próximo? Nunca ouviu ninguém falando isso, né? Não é normal alguém dizendo: oh, pastor, eu quero um trabalho extra agora para que eu tenha o que sobrar para ajudar o próximo, para ajudar o necessitado. A gente não ouve isso. A gente só quer o nosso, suprir as nossas necessidades. Não que eu vou trabalhar para suprir a necessidade das pessoas que eu não conheço e deixar a minha família de lado. Não. O trabalho serve para isso, para comer, para eu ter o que comer, para trabalhar, para suprir as necessidades. Mas a ótica bíblica é: você é chamado também para trabalhar, para sustentar o outro também. Para quando o irmão vier e você vê que ele tiver com necessidade, você falar: eu tenho aqui para ajudar. Só que o que acontece é que a gente gasta mais daquilo que a gente ganha e nunca sobra. Então a matemática é básica aqui. Se você gasta mais daquilo que você ganha, você nunca vai ter com o que sobrar para ajudar em missões, para ajudar um irmão que necessita. E a necessidade, irmãos, ela é real. A necessidade, ela vai acontecer. Paulo vai dizer em Filipenses 2, 3 e 4: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses do outro. E Paulo, ele vai continuar dizendo no versículo 29: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Essa palavra torpe era muito utilizada também no original do grego para trazer frutas podres. Sabe, a fruta que está ali no mercado, na feira, podre, ele usava uma palavra torpe. Então Paulo está dizendo: nenhuma palavra podre deve sair da boca daqueles que nasceram de novo, daqueles que creiam em Cristo, daqueles que nasceram de novo. Paulo pega essa palavra e aplica a nossa linguagem.
Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. E como isso é atual para nós, meus irmãos? Hoje, por influência da cultura, de músicas, de filmes, de amizades, palavrões e expressões sujas se tornaram tão comum que até os cristãos eles falam: não, pastor, é só para finalizar uma frase, é só para concordar alguma coisa, e vem de forma automática um palavrão. E Paulo vai dizer: não sai, meu irmão, não deve sair da sua palavra, não deve sair da sua boca. Essa é a forma de viver dos gentios. Mas aqueles que foram chamados a se revestir do novo homem não devem falar dessa forma. Mas, ao contrário, deve ser palavra útil para edificar os outros. Vai edificar? Vai trazer alguma edificação para a pessoa quando você for falar aquilo? Pense. É conforme a necessidade. É o momento certo de falar isso? É realmente necessário falar agora? Para que conceda graça aos que ouvem. Minhas palavras vão transmitir graça, vão revelar Cristo na minha linguagem. E Paulo vai dizer no versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Perceba aqui, irmãos, que nós não vivemos e seguimos, como eu falei para vocês, essas exortações só para ser legalista, só para seguir uma série de regras. Mas nós seguimos essas ordens que nós vimos aqui porque nós vivemos um relacionamento. Assim como eu faço coisas, que eu fazia coisas antes de casar, e agora eu faço outras coisas para não desagradar a minha esposa, assim é a vida do cristão. Antes você vivia de uma forma, e agora você não faz, sabe por quê? Para não entristecer o Espírito Santo. O legalista, ele só faz e deixa de fazer uma série de coisas, porque está ali na lista de regras. Mas o cristão, aquele que sabe quem é em Cristo, ele não faz aquilo para não desagradar o Senhor, para não entristecer a Cristo. Então pense, quando você fala essas palavras, quando você fofoca, quando você mente, você não entristece somente o pastor, a sua família, você entristece o próprio Deus. Portanto, tome cuidado, meus irmãos, com as palavras que saem da sua boca. Não é de forma natural e automática que o pastor sempre finaliza falando aqui, nos nossos cultos. Que sejam palavras de bênção e não palavras de maldição. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Paulo já falou sobre a amargura, já falamos para você essa disposição de não perdoar, de guardar ressentimento. Fuja disso, isso é um veneno que pode estar te destruindo. A pessoa que você guarda a amargura, ela está vivendo lá tranquila, ela nem sabe que ela pecou contra você. Agora você está se martirizando. Você está vivendo aí preso nessa amargura contra aquilo que é outra pessoa. E a outra pessoa nem sabe que você pensa isso sobre ela. Então fuja dessa amargura para que você não dê espaço a Satanás. Isso é muito sério no meio, mais uma vez, do casamento. Colossenses 3,19, Paulo vai dizer: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Marido, se a sua esposa fez algo de errado, algo que te desagradou, como é que você reage? Com o amor de Cristo ou amargurado? Ou querendo ir de encontro? O chamado de Cristo para nós é nos dedicar, nos entregar assim como Cristo amou a sua igreja. Paulo vai dizer: livrem-se de toda indignação. Em outras versões, cólera, essa raiva extrema, essa raiva que alguns dizem: não, eu tive aquele surto, sabe? Isso não faz parte mais do povo de Deus. Essa raiva extrema, esse surto. E Paulo vai dizer: livre-se de toda gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. A calúnia é quando você mancha, fala mal de alguém, manchando a reputação do outro. O irmão está ali, você aumenta a história falando mal do outro irmão. Você foi chamado a fugir disso também, meu irmão. Mas entendo aqui, para finalizar, essas coisas aqui podem ser secretas. A amargura, a indignação, a ira, a calúnia. Mas tem uma daqui da lista que eu não passei despercebido, que ela é visível, que é a gritaria. Fujam da gritaria, meus irmãos. Sabe aquela pessoa que é reconhecida como pessoa que só sabe gritar? Ah, mas é meu jeito, pastor. Aí você olha para a Bíblia. Livre-se da gritaria. Não, pastor, mas gritar, ser uma pessoa que é reconhecida por gritaria é o meu jeito. Aí você olha para a Bíblia. Livre-se da gritaria. Eu fico com a Bíblia. O chamado para Deus é: fuja disso, irmãos. Essa era a maneira que você vivia antes. Mas a maneira de viver do cristão é uma forma mansa, uma forma calma, é uma forma tranquila. E Paulo conclui no versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros.
Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, irmãos, o chamado para nós essa noite, ele é claro. Da mesma forma como Cristo nos perdoou, da mesma forma como Cristo foi compassivo, bondoso e nos perdoou, assim nós devemos ser uns com os outros. Porque vocês vivem no corpo, vocês fazem parte do mesmo membro, do mesmo corpo de Cristo. Então, vivam dessa forma. Fuja dessas coisas. Na cruz, o Filho de Deus se entregou para nos perdoar. E essa deve ser a obra, a motivação para nos fazer obedecer essas coisas. Se você está em Cristo, esse é o chamado. Gastar tempo meditando no que Ele fez na cruz, deixar com que essa graça molde os seus pensamentos. Mas se você talvez esteja aqui hoje e não conhece a Cristo, essas marcas do velho homem são permanentes hoje na sua vida. O convite para você é: se arrependa, creia no Evangelho. Então, irmãos, Paulo nos mostrou aqui o caminho, o contraste da vida que vocês tinham antes, do velho homem, para o novo homem que vocês têm que se revestir. Então o chamado é se despir. Deixe a mentira, fuja da mentira, abandone a pornografia, abandone a mentira para os seus pais, abandone essa forma de viver, pare de guardar mágoa, de se revestir de gritaria, largue essa língua maldosa, os palavrões. E o chamado é se revestir do novo homem. Falar a verdade de amor, praticar o perdão, trabalhar com diligência, usar palavras que edificam. O chamado para nós é esse. Não é só seguir regras, mas é viver um relacionamento sério com Deus, para que você siga isso, para não entristecer o Espírito Santo. O chamado do Evangelho para você essa noite é esse. Não é só melhorar um pouco, mas é viver totalmente diferente. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti. Estamos aqui, Pai, diante dessa preciosidade, Pai, que é esse texto. Nos ensine, Pai, a viver de forma digna do chamado que nós recebemos do Senhor. Nenhum de nós merecíamos, Pai, essa vocação, esse chamado. Mas o chamado para nós é se despir dessa velha maneira de viver. Nos ajude, Pai, a fugir da mentira. Nos ajude, Senhor Deus, a fugir do roubo, do furto. Nos ajude, Senhor Deus, a fugir da amargura, da ira, da fofoca, da falta de perdão, da gritaria, da calúnia. E nos ajude, Senhor Deus, a nos revestir com a verdade. Em nosso casamento, em nosso trabalho, em nossa vida de igreja. Para que tudo isso, Pai, nós possamos fazer não somente para seguir uma lista de regras, mas principalmente, Pai, para não Te entristecer. Que possamos, Senhor Deus, viver uma vida que Te alegre e não que Te entristeça. Se existem irmãos aqui, Pai, que estão Te entristecendo, o chamado para o arrependimento é hoje. Viva de maneira digna do chamado que você recebeu em Cristo. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar de pé e adorar esse Deus. Amém. Antes de nós cantarmos o último louvor, meus irmãos, será distribuído para vocês um papelzinho que a Eveline mencionou anteriormente, com canhoto. Peço que vocês preencham os dois campos, mas você precisa entregar somente a parte direita. Quando você receber, certifique-se de que seu irmão ao lado também vai receber. Amém?